Galera, vídeo novo iniciando. É, Vamos aqui resolver a questão de ênfase, as questões, né, da prova de ênfase em manutenção elétrica 2024 da Petrobras. Então, vamos responder todas as questões é, da parte específica, tópicos 1, 2 e 3, né, que vai começar na questão 41 e vai até a questão de número 100. Esse aqui é o vídeo número 1. Vamos iniciar. Então, aqui, questão 41, aquela primeira questão da prova, né? Fala o seguinte: considere os símbolos apresentados anteriormente e julgue os itens a seguir. Então, ele apresenta estes dois símbolos: símbolo A, símbolo, simbologia B. Então, aqui no A, nós podemos verificar que trata de um fusível. E aqui em B é um disjuntor termomagnético. Como eu sei que é termomagnético? Vejam aqui nesta representação, são duas representações. A primeira, aqui de cima, é um disjuntor tripolar, né? E a de cima aqui é o símbolo da ação, ó, da ação térmica, do protetor térmico. E abaixo eu tenho o símbolo da proteção ou da ação magnética. Então é o protetor magnético. Então este disjuntor protege o circuito de sobrecargas, né, pela ação térmica e de curto-circuito pela ação magnética. Beleza, então vamos ver. Considerando os símbolos apresentados anteriormente, julgue os itens a seguir. 41. Se o dispositivo A, nós vimos lá que é um fusível, né, for acionado por efeito térmico, então um fusível pode ser acionado por sobrecarga? Sim, existem os fusíveis de acionamento, vamos dizer assim, por sobrecarga, né? O efeito térmico vai ser o efeito de sobrecarga. Bem que os fusíveis são muito aplicados para curtos-circuitos, né? Mas ali existem fusíveis que têm um efeito de sobrecarga e necessita ser rearmado para que o seu funcionamento continue normal. Então, um fusível ele tem um filamento ali no seu interior. Quando ele é acionado, eu não tenho mais como utilizá-lo, eu tenho que substituí-lo. Então, rearmar, não. Se ele for acionado, eu tenho que substituir. Substituir o elemento. Então, 41 tem um erro. Vamos a 42, galera. Então, o dispositivo B pode atuar por efeito. O dispositivo B pode atuar por efeito térmico? Exato. A ação térmica é a proteção por sobrecarga. Então, 42 tá correto. Beleza, vamos à questão 43. Tendo como referência o circuito precedente em que RD, então aqui RD vale 100 ohm, R2 vale 20 ohms, R4 vale 50 e ele não fala aqui o valor do R, né? Não fala aqui o valor de R. Jogue os próximos itens. Então, claro, né? Essa montagem trata-se de uma fonte de Winston. Vamos ver as perguntas, né, sobre ela. Então, 43. Quando o circuito da fonte de Winston estiver em equilíbrio, o voltímetro aferirá 0 volts. Então, aqui, ó. Então, neste ramo,
Neste ramo não haverá circulação de corrente, portanto a tensão será 0 volt. Então, olha só, galera, olha só. Beleza, então o circuito de Whindersson baseado nesse princípio, né? No princípio onde eu tenho uma resistência variável, aqui a resistência RD, eu vou variando ela, eu tenho que encontrar um dos dois itens, eu tenho que conhecer os outros dois, né? R2, R4 e R3, eu colocaria ele no circuito a ser medido, para saber a resistência. Então, quando eu zerar, eu tenho um equilíbrio da ponte, e eu posso calcular o valor de R. Certo. Mas, e se a questão... Ó, eu vou chamar aqui, neste ponto, vou chamar de V out. E aqui a tensão da fonte, né? Eu vou chamar de V. E se a nossa questão pedisse o valor da tensão de saída? Ó, tensão de entrada, não depende. Mas se a tensão de saída... Então aqui, ó. V out. Como é que seria, né? Seria essa relação, ó. V in, tensão de entrada. E aqui eu vou fazer divisor de tensão, né? R4 neste ramo, né? RD mais R4 menos. Então eu vou até deixar melhor aqui para vocês. Ó, e essa é uma forma para vocês terem ali no seu formulário de utilização, né? Menos. E aqui R2 nesse ramo aqui da esquerda, né? R2. Aí vou colocar R mais R2. E aqui eu tenho como encontrar, né, qualquer valor que tiver faltando. Eu deixei aqui em função da tensão de saída, beleza? Então vejo se eu tiver um equilíbrio aqui em R4 RD, na resistência, né, vai dar 0, multiplicado pela tensão de entrada vai ser 0, tensão de saída 0. Logo, o nosso circuito está em equilíbrio. Beleza, então quando o circuito da ponte de Whindersson estiver em equilíbrio, o voltímetro aferirá ou medirá 0 volts? Correto. Correto. 44, galera. 44. E R foi igual a 40 ohms. A ponte estará em equilíbrio? Então, vamos ver essa seguinte jogada aqui. Então aqui, ó, galera, vou fazer o seguinte. Então eu tenho o ramo da esquerda, né? Aqui, ó, e o ramo da direita. Como é que eu faço esse cálculo? É só a relação, né, proporcional ali entre os dois ramos. Então eu vou começar aqui pelo ramo, já que eu quero encontrar o R, né? O ramo da esquerda aqui. Então eu vou dizer que R está para R2. Então R está para R2, assim como RD está para R4. RD está para R4. Então, qual seria o valor de R? Eu não vou nem jogar os 40, né? Eu vou saber qual o valor de R para que a ponte esteja em equilíbrio. Então, eu vou substituir e achar o valor de R. O R tem que ser 40 para a resposta aqui estar correta, né? Então, R2 vale quanto, galera? 20. R2 vale 20 multiplicado por RD. RD aqui em cima. 100 ohms sobre R4. Então R4 vale 50. 4 vale
50 eu corto aqui, ó. Então vou ter 20 multiplicado por 100 dividido para 5, 2. Então R 20 dividido por 2, 40 ohms. 40 ohms. Então se R for 40 ohms, a ponte estará em equilíbrio. Então a ponte estará em equilíbrio neste caso. Então 44, né, está correto. Beleza? Vamos ver se eu tenho mais uma questão. Opa, tenho mais uma sim. A respeito da tensão senoidal apresentada na figura precedente, então nessa figura acima, julgue os itens a seguir, considerando que a raiz quadrada de 2, então a raiz quadrada de 2 é igual a 1,4. Beleza. Então vamos lá. Questão 44 fala o seguinte. Se a referida tensão alimentar um resistor, este resistor dissipará a mesma potência média que dissiparia caso fosse alimentado por uma fonte de tensão contínua de 10 volts. Então, olha aqui, galera. A tensão em corrente alternada, né, que dissipa a mesma potência em CC, para esse caso aqui, é a própria tensão RMS. Então, eu quero encontrar aqui, então, a tensão RMS, que dissipa, sim, a mesma potência quando comparada com uma tensão contínua. Então, a tensão RMS. Então, vamos lá. Tensão RMS é igual a quanto, galera? É a tensão de pico dividido para raiz de 2. Beleza? Mas ó, vamos entender aqui a pergunta, né? Então, se a referida tensão alimentar um resistor, este dissipará a mesma potência média que dissiparia caso fosse alimentado por uma fonte de tensão contínua e 10 volts. Então, vamos lá. Então, qual é a tensão RMS desse caso aqui, né? A tensão RMS desse caso tem que ser 10 volts também, né? E a tensão RMS que dissiparia a mesma potência, né? Para o caso de um resistor, seria o próprio valor direto, né? Em grandeza, né? De tensão contínua. Então vamos lá. Tensão de pico. A tensão de pico, vejamos aqui, ó, 14 volts. A tensão de pico, 14 volts dividido para a raiz de 2. Então, esse 14 volts, a raiz de 2 ele fala que é 1,4, né? Para aproximar 1,4. Então a tensão RMS será 10 volts. Beleza. Então, essa mesma tensão RMS, no valor, essa grandeza, né? 10 volts, será, né, se eu tivesse 10 volts de corrente contínua, eu também conseguiria dissipar a mesma potência, né? Quando eu alimento um resistor. Beleza. Então, relendo aqui, né? Então, dissipar a mesma potência média que dissiparia caso fosse alimentado por uma fonte de contínua de 10 volts, correto? A igualdade é correta logo. Aqui, ó, 45. Né? Correto. Vamos a 46, galera. Satisfeita a igualdade aqui, né? É correta a questão. Vamos a 46. 46 fala o seguinte. A tensão de pico a pico é de 14 volts. Vamos lá. A tensão de pico a pico. Então, a tensão de pico a pico é 2 vezes a tensão de pico. Então aqui, olhando neste gráfico, tensão de pico a pico
Aqui eu tenho a tensão de pico, né? A tensão entre o zero e o pico, o zero e o vale é 10 volts. Beleza. Aqui, ó, a tensão entre zero e o vale, no caso 14 volts, né? 14 volts. Beleza. E o que seria a tensão de pico a pico? Duas vezes a tensão de pico. Tensão de pico 14, tensão pico a pico 28. Beleza. Mas, ó, fazendo aqui a alocação, né, destas tensões no gráfico. Então aqui, ó, a tensão pico a pico seria este valor aqui, né? Duas vezes a tensão de pico. E a tensão de pico e duas vezes a tensão de pico. Tensão pico a pico. No nosso caso aqui vai ser 2 vezes 14, que é a tensão de pico. 28 volts de corrente contínua. Então a tensão de pico é... Pico a pico é 14? Não, é 28. Em 14 a tensão de pico. Beleza? Então aqui 46 está errado. Vamos a 47. Questão 47. Que fala o seguinte: a frequência da referida tensão é 50 Hz. Beleza. Qual é a fórmula que eu vou utilizar, né? Então a frequência é o inverso do período. Período T. Então tem o gráfico, vamos fazer o período aqui, ó, 0,2 segundos. Esse é o período? Não. Isso aqui só marcou um tempo aqui. Mas um período é aqui, ó. É o tempo que se passa entre o início de um ciclo e o seu término. Então aqui eu tenho um período. Aqui eu tenho o primeiro período. Então aqui eu inicio um outro ciclo e fecho. Então tenho dois períodos. Então esses 0,02 segundos são dois períodos. Então um período, qual é o tempo que é então? 0,01 segundos. Aqui 1 dividido por 0,01. Então aqui eu vou até sacada aqui para quem tem problemas com divisão, né? Então eu posso colocar aqui em potência, facilitar, né? Caso é mais difícil errar aqui a questão dos múltiplos. Então 1, então 0,1 eu vou andar duas casas, é 1 vezes 10 a menos 2. Então 1 dividido para 1 é 1 dividido para 1, 1. É como se fosse 10 a 0, né? Então 0 menos 2 vai dar mais 2. Então 1 vezes 10 ao quadrado. Então aqui eu vou ter o valor. Para ver se é isso. Beleza. E aqui eu vou ter o valor de, então 1 vezes 10 ao menos 2. E vai dar 100 Hz. Então aqui a frequência da referida tensão é 50 Hz. Não, né, galera? A frequência da referida tensão será 100 Hz. E está um erro, logo 47 está errado. Beleza, galera? Então, vamos ver se eu tenho mais algum. Não tenho mais alguma questão. Aguardo por vocês no próximo vídeo.